Alexandre Matos reclamando e dizendo que existe uma guerra fria entre Minas Gerais e São Paulo. Nós vamos também deixar o vídeo aí para vocês verem o que a Renata Roel falou sobre a arbitragem. Inclusive, ela declara que realmente existiu pênalti em cima do Flaco Lopes e reclama muito sobre o VAR. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Mais aquele protocolar de sempre, peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos. Vamos aos fatos. Ontem, depois da partida, o Alexandre Matos declarou aí aos quatro cantos de que existe uma guerra fria entre São Paulo e Minas e falou que a arbitragem olha diferente para o pessoal de Minas Gerais. Para mim, cara, é um absurdo falar sobre isso porque existe erros de arbitragem em todas as esferas do futebol. Infelizmente, porque mais uma vez a gente declara aqui no canal do YouTube Verdão MVVC sobre a arbitragem. Ganhamos e ganhamos muito bem na bola, graças a Deus, porém o protagonista principal mais uma vez foi o árbitro, assim como foi o árbitro lá no jogo do Flamengo também, que para mim foi um pênalti ridículo e estão dizendo que sim, existiu pênalti lá no Flamengo. Gostaria muito da sua opinião. A lei será que mudou? Ou a lei será que é para um e não é para outro? Então tem que ser para todos. A lei tem que ser branda, tem que ser para todos os clubes, para todas as instituições. Não adianta você aplicar a lei para um clube e não aplicar para o outro. Isso é o que o Abel Ferreira falou ontem na coletiva. Existe, sim, um erro de arbitragem, mas não é apenas um. Os erros de arbitragem para todos os clubes. Enquanto os clubes não se unir para poder combater o mal, o pior mal que é essa arbitragem do futebol brasileiro, vai continuar desse jeito e não adianta reclamar, não adianta abrir coletiva para falar, não adianta você dar entrevista e falar da arbitragem, tem que tomar uma providência. A providência tem que ser tomada. Como eu falei, hoje é o Palmeiras, amanhã é o Cruzeiro, amanhã é o Flamengo. Eu volto a dizer também, o Flamengo é o que menos é prejudicado nesses momentos atuais, né? É o queridinho da CBF. Mas também vai existir erro de arbitragem para o Flamengo. Não adianta reclamar depois que existiu o erro. Parece que a pessoa só sente quando realmente é com ela e não pode ser assim. Se liga no que o Alexandre Matos falou, que para mim é realmente um discurso de um perdedor que não sabe perder. Isso sim é não saber perder. Se liga aí. Não, o Cruzeiro foi prejudicado. Acho que todo mundo viu. É um critério do árbitro. O árbitro não marca nada, absolutamente nada. E ele não manteve o critério. E a questão do VAR é clara. A questão de interpretação não tem nem que se chamar. Só no Brasil que fica se chamando o tempo inteiro. No Brasil, qualquer coisinha, para o jogo. Os jogadores do Palmeiras, de maneira, vamos chamar assim, experiente, né? Pararam até ficar olhando. E não tem sentido dar aquele lance, porque não foi o critério que estava sendo estabelecido. Isso prejudicou. Você vai no jogo 1-1 jogando fora de casa, outro resultado, podia perder, podia ganhar, enfim, aí é do jogo. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado. O que está acontecendo é que tem uma guerra fria, vamos chamar assim, de tudo que é lado, do Rio para cá, daqui para o Rio, não, está prejudicado, não está prejudicado, investidor estrangeiro vindo aqui, falando que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, isso cria qualquer coisinha, todo mundo está parando, olhando, é o critério do árbitro, e eu disse a ele ali no final, ele tinha que ter personalidade para manter o que ele mesmo determinou de critério. Aquilo ali, ele não dá falta, ele não dá falta. E aí, de uma maneira controversa, ele no segundo tempo começou a dar tudo também, né? Inclusive pro Cruzeiro, um monte de lance lá que tinha que parar jogo nenhum, e parou. Então isso mostra que realmente nós temos um grave problema de arbitragem há muitos anos, né? E o VAR ajuda, mas não resolve, em alguns momentos até atrapalha, né? Porque se ele manter um critério, ninguém ia falar absolutamente nada, o comentário ia ser geral, né? Não foi falta, mas é o critério dele, ele não deu isso durante o jogo todo. Então o Cruzeiro está prejudicado, vai fazer a reclamação que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, mas vamos deixar claro aqui que a gente se sentiu muito prejudicado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Renata Roel, que para mim é uma das melhores analistas de arbitragem do momento. Ela fala muito sobre a questão do VAR, o quanto está sendo mal utilizado ultimamente. E não é para menos, né? Como eu disse, todos os jogos, muito pouco se fala do jogo em si, mas muito mais se fala da arbitragem dentro de campo. Eles se tornaram o protagonista principal de um jogo.
É um absurdo isso. A gente tem que olhar para a tática, para a técnica, como que o técnico modificou o time, como foi o gol. Agora a gente ficar todos os vídeos, ficar reclamando de arbitragem e nenhuma providência ser tomada, para mim é um absurdo. É um absurdo, literalmente. Não é o juiz que tem que ser o protagonista principal, não é o árbitro. São os jogadores e o técnico. E principalmente a torcida. Porque ela tá ali para prestigiar um bom futebol e não ficar vendo erros bizarros de arbitragem como está acontecendo nos últimos meses. Tá piorando, ao invés de melhorar, as coisas estão piorando e as pessoas não estão percebendo, e eu vou bater muito nessa tecla. Quando não é com o seu time, é muito mais fácil. Agora, quando bate no seu time, aí você vai sentir a dor. Todos que da mídia alternativa deveriam fazer o mesmo, independente de qual clube seja. Tem que reclamar da arbitragem, porque só assim eu acredito eu que alguma providência vai ser tomada. Um abraço a todos, fiquem com o vídeo da Renata Ruel e eu gostaria muito do seu comentário, porque a arbitragem está ridícula no futebol brasileiro. Aliás, é um reflexo do nosso futebol brasileiro. A CBF não toma nenhuma providência para a arbitragem, a CBF não toma nenhuma providência para os jogadores e a gente está caindo cada vez mais no conceito mundial sobre o que é futebol. Um país que já foi chamado de país do futebol, hoje amarga aí um quinto, sexto lugar no mundo. E olhe lá, hein? Valeu, gente. Fique com o vídeo da Renata Ruel. Eu acredito que seja realmente uma grande polêmica. O VAR foi criado para erros claros e óbvios. Isso para mim não é um erro claro e óbvio. Isso para mim não é um lance de VAR. Isso é lance de campo de jogo. O VAR não foi criado para reapitar o jogo. Em um lance desse, o VAR tem que respeitar a decisão do campo de jogo. É um lance interpretativo. O árbitro estava muito bem posicionado, a gente vê pela imagem o árbitro em cima da jogada, ele manda seguir, ele faz claramente o gesto, segue, para mim não foi nada. A gente tem que entender o contexto da arbitragem no jogo também. Era um árbitro que no primeiro tempo deixou o jogo correr bastante, em lances parecidos não marcou absolutamente nada, e o VAR interferir num lance desse, para mim, é uma vergonha. Mostra que o VAR ainda não entendeu o seu papel no futebol. Mostra que o VAR precisa melhorar muito seus conceitos. Ele não está aí para reapitar o jogo. Ele não está aí para interferir em lances interpretativos. Não há erro claro e óbvio. Então, para mim, o mais vergonhoso nesse lance é o VAR sugerir a revisão. É lance de campo. Se o árbitro tivesse marcado a falta no campo de jogo, ok, vamos respeitar a decisão dele no campo. O VAR deixou seguir, segue o jogo. O VAR não tinha que interferir, Natasha. Para mim é uma vergonha essa interferência do VAR.